Lá no começo dos anos 70, acho que começou em 72, se eu não me engano, aquele encarte em papel jornal. Você ainda não era o diretor de Não, redação, não. mas você sabe alguma coisa por que aquilo? Porque aquilo era basicamente o tabelão e o fim de semana, não Sim, era? Era uma maneira de baratear. O problema é o seguinte: placar a vida inteira deu prejuízo. deu prejuízo. São raros os anos em que o placar deu lucro. Eu, por exemplo, eu tive uma saída de placar em 78. Fui para a TV Tupi. Passei lá 3 meses. Eles não pagavam o salário, pedimos demissão coletiva. Eu estava dormindo, na minha casa não tinha telefone, meu pai bate na porta, me acorda. Minha mulher tinha que trabalhar, meu pai. Nós tínhamos pedido demissão coletiva às 7 horas da noite, tínhamos ido para um boteco, umas 40 pessoas, que era a equipe toda do jornalismo da Tupi, e enchemos a cara. Fui dormir, sei lá, 5 horas da manhã. 10 horas da manhã, meu puta, aconteceu alguma coisa. O que é, pai? Acorda, Sofia, secretária do Jairo Regis, ligou para você lá em casa. O Jairo tá perguntando por que você não foi trabalhar. Falei, pai, você tá maluco, pai? Eu não trabalho mais na Abril. Eu também não entendi nada, filho. Mas o fato é que a Sofia pediu que eu viesse aqui à sua casa, que o Jairo quer falar com você. Aí eu levantei, tomei banho, fui pra casa do meu pai, telefonei. Falei, Jurex, o que é? O que é o quê, mano? São 2 horas da tarde, você não vai trabalhar? Falei, o que é isso? Já é um convite? Falei, não, uma intimação. Tem lugar pra você aqui, pô. Você tá maluco? Vem pra cá. E imediatamente eu voltei a trabalhar lá. Como editor de projetos especiais, que é essas coisas que o nego inventa pra te dar um emprego, e me encomendaram fazer a coleção, a primeira dos grandes clubes brasileiros, que salvou Placar naquele ano, que foi um baita de um sucesso. E Placar fechou em azul por causa daquela coleção. Mas Placar, em regra, dava prejuízo. Então, tudo que se pudesse fazer para baratear. Placar foi um sucesso durante a Copa de 70 e, a terminada a Copa, vendia 35 mil exemplares. Qual que era a tiragem nessa época? Durante a Copa, vendia mais de 100 mil. E depois da Copa? Depois da Copa começou a vender 35, 40, E tirava fechava. quanto? Tirava uns 110, 115, entendeu? Então sempre teve dificuldade. Razão pela qual ela mudou de cara, de forma de fazer, com capa, sem capa, até morrer. Até ser desativada como revista semanal. Né? Teve aquele tempo da Placar Mais, Placar Todos os Esportes, se tentou de tudo. Se tentou de tudo. E para mim é muito claro, quer dizer, não haverá uma revista forte de futebol no Brasil enquanto o futebol do Brasil não for um futebol organizado. Pelo menos não numa editora como a Abril. Mas aí que tá, nenhuma outra tem condição de fazer como a Abril tem. Ninguém distribui revista pelo Brasil afora como a Abril. A minha opinião de uma revista semanal é que teria que ser local. Você Hum. fazer uma revista para São Paulo. Mas veja uma coisa, mas de certa forma a gente fazia. Porque tinha uma capa para São Paulo, tinha uma capa para o Rio, tinha uma capa para o Rio Grande do Sul, tinha uma Mas capa vocês para tinham que Minas. distribuir também no Ceará, no Sim, mas Amazonas. aí era residual. Aí era residual. Não é aí que você vende revista. Entendeu? Nem a Veja. Nem a Veja. Se a Veja não fosse para lá, não fazia a menor falta, do ponto de vista econômico. Tá? O problema é que é difícil, quer dizer, nessa bagunça que é o nosso futebol, você manter viva uma revista semanal. Eu te confesso que hoje eu tenho uma certa curiosidade por saber o que aconteceria com esse campeonato de pontos corridos, com menos futebol no meio de semana, entendeu? Porque meu sonho sempre foi esse, poder falar da rodada que passou, poder apresentar direito a rodada que vem e não morrer no segundo dia, porque o problema que você tinha era esse. Você saía na terça-feira dizendo Corinthians arrasador, porque meteu 5-0 no Palmeiras no domingo. Na quarta-feira perdia a Esportiva de Guaratinguetá. E a revista tinha 24 horas. Entendeu? É. E hoje o pessoal, para guardar isso, tem que guardar o lance. Pois é. Que não é nem Isso, de longe a isso, isso, mesma. isso. Mas também não te iluda com relação a uma questão. Você olha para o lance com um olhar de adulto. Você olhava para placar com um olhar de criança e olhar de adolescente. Sem dúvida. Provavelmente a criança e o adolescente que compra um lance tem com o lance
o vínculo que você tinha com o placar. Isso é uma Não, coisa... mas isso tem. Isso, Isso, eu vejo isso. pelo meu primo de Pois 15 é, anos. pois é. Você não, é assim que funciona. A relação que a gente tem com o futebol quando criança é uma coisa que você precisa preservar. Um dia tive essa discussão com o Clóvis Rossi na Copa de 98. Ele estava indignado com a qualidade da Copa, indignado, brigou comigo porque eu escrevi que Brasil e Holanda tinha sido uma prorrogação extraordinária e tal, não sei o que. Ele dizia, não é possível, não admito que você, que em 50, que viu em 70, diga um troço desse e tal. Tá bom. Quero te fazer um... Vamos ver juntos a Copa de 70, com o olhar de hoje. Será que o Pelé chutava a bola a 40 metros por cima do travessão? Não chutava. O Rivelino errava passe? Errava. Mas, primeiro que a gente só se lembra das coisas boas, isso, a memória é seletiva. Isso, e segundo, claro. O que você vê na TV são os grandes lances. Claro. Você não vê aquela troca de passe na lateral. Claro. Quando a gente fala assim, o Corinthians nunca teve um time tão ruim quanto esse. Teve sim. Teve piores. Teve piores do que esse. Tá? No blog do Rizek estavam discutindo sobre os times piores e olha, parte de comentários é um negócio faz mal ao fígado. Não, pois é. E não só do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Sem dúvida. O Faz-me Rir é dos tempos dourados do futebol brasileiro, velho. Tá? Não é da fase de exportação de jogador. Então tem que ter. Agora, se você perde essa dimensão, aí você fica mal-humorado. Também tem outra coisa. Você comparar o Corinthians de hoje com o melhor time brasileiro hoje, seja qual for, a distância é muito menor do que se você comparar o Faz-me Rir com o melhor time do... Sem dúvida.